Bom, meu nome é Ian e eu vou dar início ao nosso trabalho sobre creatina. Primeiramente, o que é a creatina? A creatina é sintetizada naturalmente no fígado, rim e pâncreas dos vertebrados a partir dos aminoácidos arginina, metionina e glicina. A creatina pode-se dizer que é um produto da via de biossíntese da arginina e metaboliza-se em creatinina. Bom, vale ressaltar que quase 50% da energia disponibilizada no seu corpo é pela creatina. E uma ótima forma de você obter creatina é pela sua dieta. Podemos dizer que indivíduos que comem carne, peixes, obtêm aproximadamente 1 grama por dia de creatina na dieta. E aproximadamente 1 grama por dia é sintetizado endogenamente. Os vegetarianos, por exemplo, têm reservas de creatina musculares significativamente mais baixas, e níveis mais baixos de creatinina Agora em sobre os comparação com aqueles malefícios. que comem O carne usuário e ganhará produtos de peso, peixe. lógico, considerando que Como o músculo sabemos, vai estar grande com a parte da creatina é retenção de água. destinada aos nossos músculos para que tenham um maior Algumas desempenho. pessoas relatam ter Embora essa grande tontura, parte da náuseas, creatina no vômitos, corpo seja armazenada nos músculos porém, esqueléticos, há se também esses um conjunto sintomas estiverem significativo de creatina no acontecendo, cérebro, que pode você fornecer alguma deve proteção contra reduzir a distúrbios dose diária neurológicos e traumas. ou Por então exemplo, consultar vários um estudos especialista utilizando da área. modelos animais demonstraram que a suplementação oral da creatina proporciona efeitos neuroprotetores em uma variedade de condições neurológicas, incluindo lesão cerebral traumática, doença de Huntington, entre outros. Bom, não poderia deixar de falar deles, os mitos da creatina. Como tudo nessa vida tem mitos, mistérios, a creatina também tem. E essa falta de informação, essa propagação de informações falsas da creatina se dá por vários motivos. E algum deles é por pessoas que pensam da seguinte forma: não deu certo comigo, não vai dar certo com ninguém. Porém, esse pensamento é muito errado, pois cada pessoa tem seu organismo, cada pessoa reage de um jeito. Não é porque não deu certo com uma pessoa que ela tem que propagar essas informações falsas, publicar na internet, pois essas informações acabam atingindo um número significativo de pessoas com informações equivocadas sobre a creatina. Sou o Enzo e vou falar sobre os benefícios e alguns dos malefícios da creatina. Dos benefícios, ela ajuda a ter performance nos exercícios, pois o acúmulo de água nos músculos causados pela creatina melhoram a recuperação muscular e diminui a fadiga muscular, assim podendo fazer exercício de forma mais eficiente. A ilustração a seguir retrata bem o que foi dito, já que muitas pessoas pensam que apenas o uso da creatina vai tornar as pessoas mais fortes, porém isso está errado, já que a creatina não dá força em si, porém reduz a fadiga muscular e infla o músculo com água, que isso dá mais energia ao músculo. Outros ganhos pelo uso da creatina são a performance nos exercícios, ajuda a recuperar mais rápido e de forma mais eficiente, além de prevenir lesões musculares sérias, além de permitir que os atletas façam atividades intensas por mais tempo. Agora sobre os malefícios. O usuário ganhará peso, lógico, considerando que o músculo vai estar com a retenção de água. Algumas pessoas relatam ter tontura, náuseas, vômitos, porém, se esses sintomas estiverem acontecendo, você deve reduzir a dose diária ou então consultar um especialista da área. Vale ressaltar também que a suplementação de creatina vai muito além de ganhos musculares apenas, já que estudos mostram que pessoas com diabetes, osteoporose deveriam fazer a suplementação, considerando que, além de tudo, esse suplemento fornece efeito neuroprotetor capaz de prevenir algumas doenças neurológicas, como a doença de Parkinson, por exemplo. Essas doenças são prevenidas devido a um alto nível de creatina no sistema nervoso central,
Um número considerável de estudos se concentrou nos potenciais efeitos neuroprotetores da suplementação oral de creatina em uma variedade de condições neurológicas, incluindo lesão cerebral traumática, doença de Huntington, esclerose lateral amiotrófica, isquemia cerebral e doença de Parkinson. Um dos principais focos de como a creatina pode funcionar para evitar essas doenças tem sido o efeito da creatina no poro de transição da permeabilidade mitocondrial. No sistema nervoso central, o poro de transição mitocondrial é induzido nas condições mencionadas acima, incluindo o acidente vascular cerebral e as outras doenças citadas. O poro de transição de permeabilidade mitocondrial também é induzido por espécies reativas de oxigênio e, correspondentemente, essas espécies são liberadas como resultado do desenvolvimento do poro. Por outro lado, altos níveis de ATP e ADP impedem que o poro mitocondrial seja reduzido. A excitotoxicidade é uma das principais causas de morte neuronal, resultado de um influxo de cálcio na célula como resultado da superativação do receptor de glutamato. O poro de transição da permeabilidade mitocondrial permite o influxo das moléculas menor que 1,5 kDa, o que resulta em alteração do equilíbrio osmótico na organela, resultando em danos às mitocôndrias e na liberação de citocromo. A geração do ATP também é desregulada pelo desenvolvimento do poro de transição da hipermobilidade mitocondrial. À medida que a ATP sintase hidrolisa o ATP sobre essas condições, foi levantada a hipótese de que a neuroproteção por meio da suplementação de creatina pode ocorrer no meio da inibição do poro de transição da permeabilidade mitocondrial, estabilizando a creatina quinase mitocondrial e estimulando a produção de fosfocreatina, que estabiliza os níveis de energia na célula. A inibição do poro de transição de permeabilidade mitocondrial, em última análise, inibe a morte celular, proibindo que as proteínas pró-apoptóticas sejam liberadas no citosol. A doença de Parkinson é uma doença que afeta diversas pessoas no planeta. E ela é neurodegenerativa e se caracteriza pela perda progressiva de neurônios dopaminérgicos na substância negra e pelo desenvolvimento de corpos de Lewy no cérebro. Muitos estudos sobre a doença de Parkinson utilizam a perda de neurônio positivos para tirosina hidroxilase como um indicador do nível da doença, já que a tirosina hidroxilase é a enzima limitante da taxa na geração de L3,4 de hidroxifelanina, o precursor do neurotransmissor dopamina e noradrenalina. Tremores, rigidez e distúrbios da marcha são sinais clínicos comuns da doença e estão correlacionados com a perda de neurônios dopaminérgicos. Em 2013, os custos diretos e indiretos para a população de pacientes com doença de Parkinson nos Estados Unidos ultrapassaram os 20 mil milhões de dólares por ano. A administração sistêmica da neurotoxina 1-metil-4-fenil-1,2,3,4,6 tetrahidropirina em camundongos ou primatas não humanos é um modelo bem aceito de doença de Parkinson. Examinaram os efeitos neuroprotetores da creatina no modelo de camundongo com doença de Parkinson induzida por aquele tanto de coisa que eu falei. Neste estudo, a imunocularação oral com creatina nicil e a tirohidroxilase demonstrou que a creatina reduziu significativamente o nível de neurônios dopaminérgicos perdidos após a administração de MPTP. Além disso, não houve diferença significativa nas contagens neuronais na substância negra entre camundongos controle, que são sem MPTP, e camundongos lesionados com MPTP, alimentados com creatina, indicando a eficácia da creatina como agente neuroprotetor. A proteção contra a depleção de dopamina e a perda de neurônios positivos para tirosinas hidroxilase na substância negra foi ainda melhorada quando a co-administradora com o inibidor do ciclooxigenase 2, COX-2, Hoff-Cox. Um estudo relacionado examinou um tratamento combinado usando creatina e coenzima. Neste estudo, os níveis de acinucleína, chave que serve como marcador para
o estadiamento da patologia da doença de Parkinson foram examinados em ratos tratados com MTPT. Na doença de Parkinson, a sinonucleína alfa forma agregados que foram comparados aos agregados amiloides beta, observados na doença de Alzheimer. Como a sinonucleína alfa regula negativamente a tirosina hidroxilase, níveis elevados de sinucleína alfa estão associados à diminuição dos níveis de dopamina. Os ratos que receberam o tratamento combinado de creatina e CoQ10 apresentaram volumes de lesões reduzidos e níveis recebidos de sinucleína alfa no cérebro, bem como uma perda reduzida de neurônios positivos para a tirosina hidroxilase, em comparação com os ratos tratados isoladamente. Os sistemas de teste in vitro também demonstram a eficácia da creatina em uma variedade de sistemas de cultura. Um cara chamado Andrés examinou a capacidade da creatina de proteger os neurônios dopaminérgicos de uma variedade de insultos, incluindo privação de soro e glicose, íon 1-, metil 4-, fenilpiridínio, que é MPP+, e 6-hidroxidopamina, 6-OHDA. Culturas neuronais primárias de ratos embrionários foram tratadas com monoidrato de creatina, 5 ml, e depois exposta a MPP+, ou 6-OHDA. Em ambos os casos, as culturas neuronais tratadas com creatina foram significativamente protegidas em comparação com os neurônios não tratados com creatina. Além disso, os neurônios que sofreram a privação de soro e glicose aumentaram a sobrevivência quando cultivados com creatina. Resultados semelhantes foram obtidos em um sistema de cultura de fatias in vitro, usando fatias do estriato de ratos adultos e lesões de 6-OHDA. Uma complicação da doença de Parkinson é o desenvolvimento de dissenina induzida por LDOPA, que é caracterizado por movimentos involuntários anormais, e é o resultado do uso prolongado de levodopa para controlar a doença. Para estudar os efeitos da creatina no desenvolvimento de LDOPA, as lesões foram induzidas em ratos usando 6-OHDA e 21 dias depois os ratos foram colocados em uma dieta suplementada com 2% de creatina, ou em um sistema de dieta normal. Após 32 dias de dieta, o tratamento com o LDOPA foi iniciado e durante 3 semanas os animais foram observados quanto ao desenvolvimento de AIMS. Os resultados mostraram que os AIMS foram significativamente reduzidos nos ratos que receberam dieta com creatina. Além disso, os marcadores associados a prodinofina e FOS-B, delta-FOS, foram reduzidos nos cérebros de ratos alimentados com uma dieta suplementada com creatina, indicando que a suplementação de creatina teve efeitos positivos significativos mesmo após o desenvolvimento da patologia neste modelo. Com base nos estudos em animais e culturas de tecido, vários ensaios clínicos examinaram o potencial da creatina como uma possível terapia para a doença de Parkinson. Um estudo randomizado duplo cego de futilidade foi realizado com 200 pacientes que receberam creatina, 10 mg por dia, minoxiclina, 10 gramas por dia de creatina, 200 mg por dia de minoxiclina ou placebo. A creatina reduziu a progressão da doença em pacientes com doença de Parkinson diagnosticados dentro de 5 anos e não pôde ser rejeitado como fútil. Outro estudo determinou que a creatina em 20 gramas por dia durante 6 dias, depois 2 gramas por dia durante 6 meses, depois 4 gramas por dia durante 2 anos, reduziu o nível de terapia dopaminérgica, mas não alterou os scores clínicos da doença de Parkinson. A creatina a longo prazo, 4 gramas por dia durante 2 anos, demonstrou ser segura em doentes com doença de Parkinson. Embora um estudo tenha associado uma ingestão elevada de cafeína a uma progressão mais rápida em doentes que tomaram suplementos de creatina, um estudo duplo cego multicêntrico e de eficácia de longo prazo recrutou 1.741 pacientes com doença de Parkinson que foram tratados aleatoriamente com creatina monoidratada, ou placebo.
Como não foram observadas diferenças entre os grupos tratados com creatina e placebo após 5 anos, o estudo foi concluído precocemente. Embora os estudos em humanos já tenham sido decepcionantes, as doses de creatina utilizadas em humanos não refletem aquelas utilizadas nos estudos de camundongos e ratos, mas sim doses semelhantes às utilizadas por atletas. Portanto, estudos futuros em humanos envolvendo creatina devem ser planejados para utilizar mais de perto doses que sejam consistentes com os estudos dos roedores.